Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma deficiência de uma vitamina que é muito comum na menopausa. E aí a gente começa a ter vários sintomas e a causa principal pode ser a deficiência dessa vitamina, que é a vitamina B12. A maioria das pessoas, e principalmente nós mulheres na menopausa, é muito comum ter a deficiência. Até por uma mudança de estilo de vida, uma mudança na dieta, às vezes a gente não vai consumindo as fontes necessárias. E na menopausa o corpo ele requer muito mais, ele fica muito mais exigente, ele precisa muito mais de nutriente e a gente precisa olhar com carinho. Então é muito importante que em todos os exames que a gente for fazer de sangue, a gente peça para o médico estar colocando a vitamina B12. Porque a falta da vitamina B12, ela pode dar um monte de sintomas que a gente confunde com os sintomas da menopausa e às vezes o problema só está sendo uma deficiência. Então, quando a gente pensa lá na B12, então uma das coisas que começa a acontecer e é comum na menopausa é a falta da memória. A gente começa a ficar muito esquecida, esqueci a chave, não lembro o que eu ia falar, se perde nas palavras. Então, isso pode ser um sinal de deficiência de vitamina B12. Aquela concentração ruim, aquela falta de memória, esquecer as coisas, não se concentrar no que está fazendo, é muito comum. E uma coisa que pode também interferir com a deficiência da B12 é a insônia. E na menopausa a gente já sabe que um dos sintomas da menopausa é a insônia por conta da queda dos nossos hormônios. E aí, se eu tenho uma deficiência de vitamina B12, isso vai agravar. Eu vou ter muito mais insônia. E às vezes eu tô fazendo reposição hormonal, mas o problema está na B12. Assim também, quando a gente começa a observar mais assim, aquelas feridinhas, afta na boca, então assim, muita afta na boca, aquela língua mais inchada, né? Então isso também é um sinal clássico de vitamina de deficiência de B12. Aquele formigamento e adormecimento em algumas partes do corpo, então no pé, às vezes na mão, em alguma região do corpo a gente percebe que começa a formigar mais. Então isso também é um sinal aí de deficiência de B12. E também aquela perda da sensibilidade dos pés, que a gente não começa a não sentir o pé, a planta do pé corretamente. Assim como também, que é muito comum, aquele zumbido no ouvido, que é muito comum, é um sintoma clássico de deficiência de B12. A depressão, e nós sabemos que a menopausa, a queda hormonal, também a gente fica mais suscetível a ter depressão, e aí com a deficiência da B12 isso agrava. Então a gente precisa melhorar aí a B12. Assim como aquela estabilidade emocional, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô chorando, uma hora eu tô ansioso, uma hora eu tô com um pânico. Então aquelas alterações de humor, né? Isso também está ligada aí com a deficiência da B12. E também a parte intestinal, que com a deficiência hormonal a gente já vai ficando com o intestino mais lento, mais preguiçoso, e a deficiência da B12 lentifica mais ainda. Muitas vezes o meu intestino não está funcionando por uma deficiência de B12. Então, o primeiro passo é melhorar a sua alimentação, principalmente onde mais vai ter B12 são nos alimentos de origem animal, tanto nos peixes, na carne de boi,
boi, nos alimentos, nos ovos, nos alimentos de origem animal é onde mais a gente vai ter concentração aí de B12 e está solicitando os exames aí para estar vendo como é que tá. Assim como a gente pode também melhorar bastante a nossa alimentação com os cereais integrais, os grãos, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, a linhaça, a aveia, todos esses grãos em geral, é muito interessante a gente estar também enriquecendo a nossa dieta aí para ajudar aí nessa deficiência da B12. Então, ficar de olho na B12 é muito importante. Por quê? Porque muitos sintomas da menopausa são muito parecidos, eles se conversam. E aí, muitas vezes, eu tô fazendo uma conduta e não melhorando e o problema está nessa deficiência. Então, não esquece, fica essa dica aí muito importante. Quando for solicitar os exames, já pedir para o seu médico solicitar lá a vitamina B12. Fica essas dicas aí para você, se ame e se cuide. Beijo! Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, Up Saúde Telemedicina, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Farma e Fórmula, Farmácia de Manipulação, Lanches Bartô Burger, Restaurante Convés, Vila Real Hotéis, Daves Georreferenciamento, Supermercado Renascer, Ótica Paraná. A Daves Geoconsultoria é uma empresa guaratubana que surgiu da necessidade de oferecer serviços de consultoria urbana e rural. A Daves Geoconsultoria Guaratuba é especializada em georreferenciamento e regularização fundiária, topografia, licença ambiental, execução civil, advocacia em geral e uso capião, fornecendo soluções precisas e eficientes para garantir a segurança e legalidade das propriedades.